a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, né, da geometria plana. Então, basicamente, na aula de hoje, eu vou falar sobre polígonos, né? Só que na aula passada não deu tempo eu terminar a parte de ângulos. Então, a gente vai ver só o finalzinho aqui de ângulos e vamos iniciar a ver, né, o que é polígonos. Mas vamos começar aqui. Então, retomando aqui o finalzinho da minha aula passada, eu falava sobre retas paralelas interceptadas por uma transversal, né? Então, na figura que vocês estão vendo aí, né? Nessa figura aqui, a gente consegue ver aí duas retas laranjas e uma reta azul. As duas retas laranjas são retas que a gente chama de retas paralelas. Está indicado aqui, ó, por esse símbolo, duas retinhas paralelas, duas barrinhas, né? E tem a reta azul, que é essa reta T. Essa reta azul, ela está cortando as duas retas paralelas. Então, o que a gente tem aí na figura são duas retas paralelas, cortadas, interceptadas por uma transversal. Quando você tem isso aí, né? Essa figura ela envolve 8 ângulos principais, né? Então, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o E, o F, o G e o H. Então, são 8 ângulos. Existem pares de ângulos aí que são congruentes. E existem pares de ângulos nessa figura aí que a soma dá 180 graus, ou seja, são suplementares. E vamos trabalhar esses pares de ângulos aí, né? Então, como eu falei, existem ângulos com medidas iguais. Quais são eles? Quais são os ângulos? Os ângulos que a gente chama de ângulos correspondentes. Na figura aí eu tenho, por exemplo, o ângulo A, ele é correspondente ao ângulo E. Como assim correspondente? Perceba que ele é formado, né, da mesma forma, né? O ângulo A, ele é formado, por exemplo, está à direita, está acima da reta paralela e um dos lados é a reta transversal. Isso acontece lá em cima e embaixo. Então, o mesmo ângulo formado em cima, ele é congruente ao de baixo. Eles vão ter a mesma medida. Então, isso acontece com o ângulo A e o ângulo E. Mas não só eles dois. Existem outros ângulos que são correspondentes. Quais são eles? O ângulo B e o ângulo F, que é o ângulo azul que apareceu aí para vocês, né? Quem mais? O ângulo C e o G. Eles são formados também com o mesmo tamanho. E o ângulo D e H. Também eles têm a mesma medida. Então esses caras aí, né? Esses pares de ângulos que eu destaquei aqui do lado, 4 pares de ângulos aí, eles têm a mesma medida. Eles são chamados aí de ângulos correspondentes. Existe também, né, outros pares, que são os que a gente chama de alternos internos. Quem são eles? Por exemplo, o B e o H. B e o H. Por que eles são chamados de alternos internos? Alternos porque um está à direita da reta transversal e o outro está à esquerda. Perceba, o ângulo B, ele está à direita da reta transversal. E o ângulo H está à esquerda. E eles são internos porque eles estão entre as retas paralelas, né? Perceba, o B e o H, eles estão entre as duas retas paralelas, por isso que eles são chamados de internos. Então, eu tenho aí o B e o H chamados de ângulos alternos internos. Só existe eles dois? Não, existe mais dois, ó, que é o C e o E. O C e o E são ângulos alternos internos também. O que acontece com ângulos alternos internos? Eles também têm a mesma medida, certo? São congruentes. O que mais? Existem também os ângulos alternos externos.
A questão de ser alterno já expliquei, né? Porque um vai estar de um lado e o outro vai estar do outro. E os externos são esses dois aqui, ó. Por exemplo, o ângulo A, ele está para cima da reta R, né? E o ângulo G está para baixo. É como se ele estivesse fora, né, do interior das duas retas. Ou seja, eles são externos. E alternos porque um está à direita, perceba que o A está à direita, e esse aqui está à esquerda. Então eles são ângulos alternos externos. E o que acontece com eles? Também tem a mesma medida. Existem mais outros dois, né? Que são o D e o F. Os ângulos azuis aí. Eles também são alternos externos. E eles têm a mesma medida. Então perceba que existe vários ângulos aqui, quando você faz um desenho desse, que tem a mesma medida, né? Tem vários pares. Aí agora a gente vai ver os ângulos que são suplementares. Para quem não lembra da aula passada, ângulos suplementares são aqueles que a soma dá 180. Aí nessa figura aí, né, quando você tem retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente tem alguns ângulos que são suplementares. Os primeiros que a gente chama de colaterais internos. Por exemplo, o B e o E. O azulzinho aqui e o vermelho. Por que eles são chamados de colaterais? Eles são chamados de colaterais porque eles estão do mesmo lado da reta, né? No caso aí, o B e o E, eles estão à direita da reta transversal. Então eles são colaterais. Por que eles são internos? Pelo mesmo motivo que eu tinha explicado aqui anteriormente. Porque eles estão entre as duas retas paralelas. Então esses caras aí são chamados de colaterais internos. E a soma deles dá 180 graus. Por que você vê isso, né? Porque, ó, se você olhar, o ângulo E, como a gente já viu, ele tem o mesmo tamanho que o ângulo A. Então aqui também você pode dizer que aqui é E, ó. E a soma desses dois ângulos aqui dá 180. Então o B e o E, a soma deles é 180, né? Eles são os colaterais internos. Existem mais colaterais internos. Quem são? O C e o H. E agora existem os colaterais também externos. Os colaterais externos são esses dois aí. Por que eles são chamados de externos? Porque eles estão um acima e outro abaixo das retas paralelas, né? Então eles dois também aqui, o A e o F, a soma dá 180, bem como também o D e o G, a soma dá 180. E são esses, né, os pares que você tem que se preocupar se aparecer aí retas paralelas cortadas por uma transversal. Isso aí você não aprende, tipo, só olhando agora. Você tem que depois dar uma olhada com calma, entender direitinho, né, marcar, fazer um esquemazinho para você compreender bem, né? Isso aí você não bota na cabeça em 2 minutos, não. Você tem que estudar, beleza? Ok, então essa era a parte de ângulos. Vamos agora partir para a parte de polígonos, né? Então vamos entender aqui o que é um polígono. Você já sabe o que é um polígono? Alguém quer dizer alguma coisa? O que é um polígono? É uma figura plana. O Cauã tá falando, vai. Pode falar. É uma figura plana. É uma figura plana. Qualquer figura plana é um polígono? Muitos lados. Tem lados. Esses lados são o quê? São Segmento de retas e arestas. segmento e reto o quê? Eu não entendi o resto. E arestas. E arestas. Estão dizendo aqui que tem convexo e não convexo. Isso eu sei. Beleza. Tem ângulos, tem diagonais. Muito bem. Certo, vamos organizar só para a gente poder falar o que é um polígono, né? Tudo que vocês falaram existe nos polígonos, né? Tem arestas, tem vértices, tem diagonal, tem uns que são convexos, tem outros que não são. Vamos tentar organizar isso. Tem lados, tem segmentos. Vamos tentar dar uma organizada nesses nomes, né? Diagonais. Vamos tentar aqui organizar as coisas. Vamos começar, vamos considerar em um plano, né? Primeira coisa, tem que ser plano. Uma linha L
formada por um dos pontos chaves aqui, ó, uma linha L, uma linha qualquer, ela é formada por segmentos de reta. O que são segmentos de reta? É como se fossem pedaços da reta. Só que esses segmentos de reta, eu botei uma figura, né, formada por segmentos de reta. Tá aqui, minha figura formada por vários segmentos de reta. No caso aqui são 6 segmentos de reta. Só que é uma figura formada por segmentos de reta, só que tem que obedecer algumas coisinhas. Não pode ser qualquer coisa formada por segmentos de reta. Não pode ser qualquer coisa. Então, são 3 critériozinhos, né? Então, primeiro critério. Cada extremidade de qualquer um dos segmentos é extremidade de 2 e apenas 2 deles. Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Essas extremidades que eles estão falando aqui, ó, ele está falando desses vértices. Percebe que esses vértices são as extremidades de cada segmento. O que é uma extremidade? É os pontos finais, da direita e da esquerda. Então, as pontas dos segmentos de reta, né? Essas pontas aí, elas têm que pertencer a 2 segmentos de reta. Como assim? Por exemplo, essa extremidade que está com a setinha vermelha aí, ela pertence a quantos segmentos de reta? Pertence a esse aqui e pertence a esse. Então, pertence a 2 segmentos de reta. Isso acontece com todas as outras extremidades. É o primeiro critério. Para ser um polígono, as extremidades, que a gente vai chamar mais para frente de vértice, esses caras aí têm que pertencer a 2 segmentos. E somente 2, não pode pertencer a mais. Um exemplo, ó. Imagine que eu faço uma figura assim, formada por segmentos de reta. Tá aqui. Por que que essa figura aqui não é um polígono? Alguém pode dizer? Porque as linhas se cruzam. Também. Mas Porque usando aquele esse ponto do argumento meio, aqui, ele ó, pertence a 4 segmentos de reta. tem esse ponto aqui, por exemplo, chama esse ponto P. Esse ponto P, ele pertence a quantos segmentos de reta, como já falaram aí? A 4. 4. Então esse cara aqui, ele não é um polígono. Vocês não vão dizer que isso aqui é um polígono, apesar de eles serem formados por segmentos de reta. Beleza? Então tem que ocorrer esse primeiro critério aí. Tem outro critério, né? 2 segmentos consecutivos, qualquer 2 segmentos, né, não são colineares. Como assim? 2 lados, né, do polígono, 2 segmentos desse aqui, eles não podem ser alinhados. Não podem estar em cima da mesma reta. Como assim, professor? Vamos organizar aqui nossas ideias. Ó, observe a figura. Esses 2 aí são alinhados? Não. Esses 2 aí são? Também não. E isso acontece com todos. De 2 em 2, né? Segmentos consecutivos, vizinhos, eles não podem ser alinhados. Como assim, professor, alinhados? Observe aqui a minha figurinha que eu coloquei aqui em cima. Percebam, ó, que eu vou botar aqui o ponto A e aqui o ponto B. O segmento AP e o segmento PB. Nessa figurinha aqui. Esses 2 segmentos aí, eles estão alinhados. Certo? Então, isso não pode ocorrer para ser um polígono. Isso não pode ocorrer. Você não pode ter 2 lados alinhados assim, ó, por exemplo. Aqui sendo um lado e aqui sendo o outro. Isso não acontece. Certo? Não existe isso para ser um polígono. Então, se tiver uma figura que tem isso, não é um polígono. Outra coisa. Terceiro critério. 2 segmentos não consecutivos, que não são vizinhos, né? Não tem ponto comum. Então, por exemplo, esses 2 segmentos aqui, tem algum ponto em comum? Não, eles não se cruzam. Ele quer dizer aqui, né, no terceiro ponto, que
segmentos que não são vizinhos não podem se cruzar. É isso que está dizendo. É como se fosse aqui, ó, na figura. O segmento AB, ele se cruza com outro segmento aqui. Isso não pode ocorrer. Avisa aí que não está aparecendo nenhum convite aqui para entrar, tá bom? Se tivesse aparecendo, eu estaria vendo, porque está na minha frente aqui. Tá bom, é porque estão pedindo para entrar aqui. É porque deve ser que ele tá entrando com e-mail institucional, aí não A aparece. ideia é que vocês entrem com esse e-mail. Não está aparecendo, não tá aparecendo convite aqui para mim. Se aparecesse, ele aparece logo em frente da tela aqui. Eu já falei lá no grupo que eles têm que Eles estão falando que estão entrando pelo e-mail, mas não estão conseguindo. Então, não sei o que está acontecendo, mas o problema não é aqui. Vamos lá. Aqui está tudo ok, já tem 66 pessoas, né? Então, deve ser o celular. Voltando aqui, então, para ser polígono, tem que ter esses 3 critérios aí, tem que obedecer esses 3 critérios. Resumindo aqui bem rápido, cada ponto tem que pertencer a 2 lados. Os segmentos vizinhos não podem ser alinhados e os segmentos que não são vizinhos não podem se cruzar. Pronto. Obedecendo essas 3 regras, então essa linha formada por segmentos de reta, você vai chamar de polígono. Beleza? Simplesmente polígono. Você também pode chamar de polígono a região interna do polígono, certo? Esses pontos que estão dentro desses segmentos de reta. Você pode considerar também como sendo um polígono. Faz parte do polígono, né? Então, o polígono tem a linha formada por segmentos de reta e a região interna dele também você pode chamar de polígono sem problema. Então, tanto faz, ou a linha ou tudo. Como é que é os elementos do polígono, né? Como é que é isso? Como é que você vai chamar as coisas do polígono, né? As características dele. Então eu desenhei aí um polígono, né? Esse polígono tem o vértice A, B, C, D, E e F. Como eu já falei, a interseção, né? O que tem em comum entre 2 lados, você vai chamar de vértice. Tá aqui. Esses são os vértices. É o ponto comum a 2 lados. O que mais? Tem o lado, que são os segmentos de reta, que formam o polígono. O que mais? Tem a diagonal. Aí até falaram aí quando eu perguntei no início. Tem a diagonal. O que é a diagonal? A diagonal é um segmento de reta, é um pedaço de uma reta, que está aqui como nesse desenho. Só que esse segmento de reta, ele tem que unir 2 vértices que não são vizinhos. No caso aqui, essa diagonal que está aqui, ela une o vértice A e o vértice E. Existe só uma diagonal no polígono? Não, vai existir várias dependendo do polígono, né? Existe, por exemplo, uma diagonal que une B a D, existe diagonal que une o F a C, existe várias. Pois eu sei que eu errei na prova e foi feio. Existe até uma formulazinha para calcular, entendeu? O número de diagonais. Eu lembrava. Pois é. Aí eu queria fazer uma pergunta. Existe uma diagonal nessa figura aí que une o vértice A ao vértice B? Não, porque isso aí é um lado. É um lado. Não, isso não sei. Diagonal, isso seria um segmento. Certo, seria um segmento ou o que a gente chama de lado. Então, para ser diagonal, o que tem que acontecer? Você tem que ter extremidades, vértices não consecutivos. Beleza? Eita, eu dei spoiler da prova aqui. Meu Deus. Marcos, você finge que não escutou, tá bom? Mas vamos aqui, seguindo. Existe também o que a gente chama de ângulo interno. Eu pensava que tinha sido... E as provas são iguais, eu pensava que era diferente. São 3. Mas não espalhe, né? Também não dá para saber como é que era a questão. Mas vamos aqui. Ângulo interno. O que é um ângulo interno?
ele é um ângulo formado por dois lados vizinhos. No caso aqui, o que eu botei na figura aí, ele é formado pelo lado ED e pelo lado DC. Então esse aí é um ângulo interno. É um ângulo formado por dois lados, né, vizinhos, consecutivos. E existe o que a gente chama de ângulo externo. Quando alguém perguntar que é um ângulo externo, você não vai dizer que é o ângulo de fora, apesar dele ficar fora. Você vai dizer assim, é um ângulo formado por um lado, né, e pelo prolongamento do outro. Perceba, isso aqui é um lado e esse pedaço aqui é um prolongamento. Beleza? Então, todo ângulo externo é formado por um lado e um prolongamento do outro lado, certo? E como é que a gente vai chamar os polígonos, né? Cada polígono vai receber um nome, né? Assim como vocês receberam o nome quando nasceram, os polígonos também têm os deles, né? Então, vamos lá, ver aqui os nomes dos caras aqui. Quando o cara tem 3 lados, né? Ah, aqui, antes de começar... o nome deles depende da quantidade de lados que ele tem. Então vocês vão ter que saber quantos lados tem o polígono. Ou também do número de vértices, que dá no mesmo. Se um polígono tem 10 lados, é porque ele tem 10 vértices. Se ele tem 3 lados, é porque ele tem 3 vértices. Não muda isso. Vamos lá. Então, se o cara tem 3 lados, como eu falei... O nome dele vai ser triângulo. Isso aí eu acho que todo mundo já escutou, né? Você também pode chamar, alguns livros, né, chamam de trilátero. Mas esse nome não é muito comum. Então eu recomendo que também vocês nem dêem muita atenção para esse nome, tá bom? Se o cara tem 4 lados, você vai chamar de quadrilátero. Se o cara tem 5 lados, pentágono. A partir do pentágono começa a surgir uma lógica nesse nome aqui, né? Tem um prefixo aqui, ó. No caso aqui é o penta, né? Aí depois tem o hexa, o hepta, aí tem o octa, aí tem o enea. E tudo termina em gono, né? Então é pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, né? Um decágono. Aí vai, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono. Aí segue essa lógica aí e essa lógica acaba aqui no icoságono, que tem 20 lados. Beleza? Então perceba que esse prefixo aí é bem comum, a gente já conhece, que é aquele mesmo prefixo que a gente usa para falar, por exemplo, que um time tem 5 títulos. Né? Por exemplo, o Brasil tem 5 campeonatos mundiais. Então ele é pentacampeão. Isso serve também para o pentágono. Ele tem 5 lados. Então ele é penta, aí gono, você bota no final. Então é pentágono. A terminação, o sufixo é gono, né? Quando é polígono. Então isso acaba aí no icoságono, né? Depois de 20 lados, você não tem um nome específico para cada um. Se você precisar falar, você vai dizer assim, um polígono com X lados. Sei lá, se ele tem 50 lados, você vai dizer um polígono de 50 lados. Não precisa, não tem um nome específico. Vamos lá. Isso, a Brenda tá comentando aqui sobre se o Brasil vai para a Copa. Aí o povo, o Hexa aí, né? Não entendi muito bem o que ela quis dizer e a graça, mas tudo bem. Vamos lá. Polígono convexo. Lembra que teve uma pessoa aí, não sei quem foi, que falou sobre polígonos convexos aqui no chat, no começo. Que existiam os convexos e os não convexos. Né? Quem foi que falou? Alguém lembra? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Não estou conseguindo. Alguém que comentou sobre que não tem, que existe polígonos convexos? Acho que foi a Sabrina. Oi? Acho que foi a Sabrina.
Sabrina, então. Sabrina, o que são polígonos convexos e não convexos, já que você comentou? Você sabe o que é? Se ela estiver me escutando, né? Pronto, aqui, para Sabrina. Tô vendo aqui. Sabrina falou que tem ângulos, tem diagonais, que a gente já viu, e tem convexo e não convexo. Então aqui chegou a hora da gente saber o que é o convexo e não convexo, né? Vamos lá. Você já tem alguma ideia do que seja um polígono convexo? Alguém quer falar? Yasmin, que tá... Esqueci. E aí, Yasmin, você tem alguma ideia? Cíntia, que tá aí também com a câmera ligada. Show de bola. Não? Então vamos lá. Então, vamos tentar aqui organizar. Eu queria que vocês atentassem aí à primeira figura, tá bom? Essa da esquerda. Tem uma reta que passa por AB, né? Eu vou passar aí retas que passam em cima dos lados do polígono. Ó, essa A reta... Sabrina falou no chat. Tava falando? Deixa eu ver aqui. Ela disse que não se cruza, né? Não, aqui é... Convexo é quando os segmentos não se cruzam. Vamos ver, né? Vamos ver. Ó, observe aí a primeira figura. Eu tracei uma reta passando por um lado, né? Ok. Perceba que o polígono, a parte azul todinha, né? O polígono, ele ficou, como se diz assim, somente de um lado da reta. Somente de um lado da linha. Beleza? Ó, pra cá, nessa região aqui, não ficou nada do polígono. Beleza? Quando eu tracei uma reta aqui, passando por um lado, o polígono ficou, digamos assim, só do lado direito. Se eu passar a reta por outro lado, por exemplo, BC, isso também aconteceu. O polígono ficou só na parte de cima. Se eu traçar uma reta passando aí por DC, também o polígono ficou só para esse lado aqui. Se eu passar uma reta por ED, o polígono ficou só por aqui. E se traçar uma reta passando por AE, o polígono ficou só para esse lado. Então, o que eu quero dizer? Essa característica é uma característica dos polígonos que são convexos. Quando você traçar qualquer reta por um dos seus lados, ou por todos os lados, né, o polígono vai ficar em apenas, né, no mesmo que a gente chama de semiplano. Uma reta, ela divide o plano em dois, né? Em dois semiplanos. Então, quando você traça uma reta aí pelos lados, o polígono fica ou à direita ou à esquerda, certo? Ou fica no semiplano ou fica no outro. Então, ele nunca vai acontecer isso que vai acontecer aqui no segundo caso. Ó. Vamos fazer essa mesma coisa na segunda figura. Observem aí. Uma que passa por A e por F. Essa reta aí, quando ela traçou aí por A e F, o polígono ficou só desse lado. Né? Beleza. Quando eu continuo fazendo isso, ó, o polígono ficou só desse lado. Depois, o polígono ficou só desse lado. Aí você pode dizer, está acontecendo a mesma coisa, né? Vamos ver. Aqui também ficou só desse lado. Mas aí tem dois lados que isso não acontece, ó. Ó. Quando eu passar uma reta por BC, do jeito que está na figura aí, na segunda figura, perceba que a reta, ela cortou por dentro do polígono, né? Uma parte do polígono ficou de um lado, a outra parte ficou do outro lado. Ou seja, não ocorreu o que aconteceu na primeira figura. A mesma coisa com esse lado aí, ó, por AB. A reta, ela cortou o polígono em duas partes. Então, o que acontece? Quando ele não é convexo, pelo menos com um desses lados vai acontecer isso, certo? Pelo menos com um deles. Então, resumindo, né? Quando é convexo, qualquer reta que você passar pelos lados, beleza, não vai cortar o polígono. Mas quando ele não é convexo, quando você traçar uma reta por um dos lados, né, vai acontecer de alguma vez ele cortar o polígono em dois.
Outra maneira de você identificar isso, né? Outra maneirinha bem tranquila é você pensar assim, ó. Quando o polígono não é convexo, né? Nesse caso aqui, quando ele não for convexo, você pode fazer isso também, ó. Se você pegar um ponto dentro do polígono e ligar outro ponto também dentro do polígono, e se você fizer isso aqui, ó, perceba que o segmento ele cai fora, certo? Cai fora do polígono. E também perceba que quando o polígono não é convexo, ele tem um bico, né, para dentro do polígono. Ele tem uns bicos que apontam para dentro do polígono. É outra característica também, certo? É isso mesmo. Preste atenção na aula, por favor, né? Para finalizar a aula, vamos falar sobre polígono regular. Alguém sabe o que é um polígono regular? Não leu na tela? Polígono regular Então, que possui todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si, chamado de polígono regular. Muito bom. Bom, vamos tentar entender isso com palavras mais simples, né? Basicamente, ele está dizendo que todos os lados da figura têm que ter o mesmo tamanho e todos os ângulos internos também têm que ter o mesmo tamanho, certo? Por exemplo, eu tenho aqui na primeira figura um triângulo regular, que a gente vai chamar de triângulo equilátero. Por que ele é regular? Porque todos os lados têm o mesmo tamanho e todos os ângulos internos também têm o mesmo tamanho. Isso é São congruentes. Isso, são congruentes. Você pode dizer que eles têm a mesma medida, você pode dizer que eles têm o mesmo tamanho, ou pode dizer que eles são congruentes. Só não é recomendado, né, que diga que eles são iguais. Beleza? Vamos lá. Você também tem o quadrilátero regular, que é o quadrado. Ele tem todos os lados do mesmo tamanho e todos os ângulos internos são de 90 graus. E aqui também existe o hexágono regular. Todos os lados têm o mesmo tamanho, né? E todos os ângulos internos têm o mesmo tamanho também. Depois a gente vai descobrir quanto é que mede cada um, certo? Existe também o heptágono regular, existe o octógono regular, existe todos os regulares, beleza? Só precisa ter os lados e os ângulos congruentes. Esses três aí são os mais que a gente usa, né? Os mais comuns. Beleza. O Marcos está dizendo que todas as medidas são basicamente iguais. As medidas são iguais, beleza? Dos lados entre si e dos ângulos entre si também. Beleza. E todos eles podem ser divididos simetricamente. Tem vários eixos de simetria, né? Por exemplo, o triângulo tem um vértice aqui, você pode dividir aqui, ó, em dois simétricos, né? A figura da esquerda é, de certa forma, congruente à figura da direita, né? Aí você pode fazer isso aqui com os três vértices. Existe um eixo de simetria passando por aqui e existe um eixo de simetria passando por aqui, por exemplo. Já no quadrado tem mais eixos de simetria, né? Você pode passar um cara por aqui, por exemplo. Por traçar uma diagonal aqui. A diagonal divide em dois caras congruentes. Pode passar aqui pela metade, que divide em dois retângulos congruentes. Pode passar assim. Então, esses caras têm eixos de simetrias também, né? O hexágono também tem eixos de simetria, passando por aqui, por exemplo. Certo? Bom, então essa era a aula de hoje. Vou parar aqui com polígonos. Na aula que vem a gente vai falar, já está pronto aqui, ó, sobre triângulos. Mas vamos parar por aqui em polígonos, somente isso.